Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis e vocês podem nos acompanhar sempre pelos canais 61.4, na TV digital aberta numa programação 24 horas e também o canal 16 da NET na TV por assinatura, aí sim compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O assunto do programa de hoje vamos falar sobre a compostagem comunitária e também a agricultura urbana nas comunidades aqui de Florianópolis. E ninguém melhor para falar desse assunto do que o vereador Marquito, do PSOL, que tem essa bandeira aqui na casa. Obrigado, Marquito, já pela sua presença. Obrigado. Estamos recebendo hoje a Emanuela Clemente Machado, ela que é coordenadora geral do Ecoquilombo, lá mesmo na comunidade do Morro Quilombo. Obrigado, Emanuela, pela sua presença. Vereador, esse assunto o senhor conhece bem, porque antes do senhor chegar até a Câmara de Vereadores, o senhor fez parte de um projeto super importante que ainda está sendo desenvolvido, que acontece lá na região do Monte Cristo. Fala um pouquinho para a gente da escolha desse tema para hoje do programa. A escolha é justamente a cidade de Florianópolis ela tem uma referência até nacional e mundial como uma cidade que vem desenvolvendo vários programas de agricultura urbana e de compostagem, né? E é importante a gente, a partir desse programa, dar visibilidade para algumas comunidades que estão especialmente mais nas periferias, né? A Prefeitura implementou um programa de agricultura urbana através de um decreto. Nós aqui na Câmara aprovamos uma lei municipal que institui a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica e também a lei que instituiu a obrigatoriedade da compostagem de forma gradativa. Duas leis que se complementam, né? E dentro desse conjunto de leis e de iniciativas do Poder Executivo, conjuntamente com o debate legislativo, a gente quer justamente que esses programas cheguem nas periferias, que são as comunidades que mais precisam, com que esses programas que podem gerar trabalho, renda, ou mesmo desenvolvimento regional, sustentável e ecológico, né? Então, esse é um grande objetivo nosso, por isso que a gente vai estar fazendo esse programa aqui hoje, convidou o Ecoquilombo para falar e nos próximos programas vamos estar trazendo o pessoal também das outras comunidades. Emanuele, antes de a gente começar a falar do projeto desenvolvido, eu queria que tu falasse, para que as pessoas pudessem se localizar, onde é que fica o Morro do Quilombo? Legal. O Morro do Quilombo é uma comunidade periférica localizada no Itacorubi. O Itacorubi está entre os 5 bairros que mais cresceu nos últimos 10 anos aqui em Florianópolis, né? Então é uma comunidade muito grande, mas é muito invisibilizada a comunidade, né? Muitas pessoas que eu converso às vezes não conhecem o Morro do Quilombo. Tem 3.000 habitantes a comunidade do Morro do Quilombo. E fica perto da UDESC, assim. Vocês tiveram uma ideia super importante que vocês acabaram pegando uma área que estava lá meio que abandonada e servindo praticamente de lixão da comunidade e vocês tornaram isso um projeto. Explica pra gente. Exato. A gente começou a pensar sobre isso, né? A gente sentia a necessidade de ter um espaço para desenvolver as atividades de compostagem e de horta, sabe? Porque era muito inviável levar até a Concap, que eles recebem, né? Mas é muito longe, sabe? O transporte, enfim, fica muito inviável para levar o resíduo orgânico até lá. E daí a gente sentiu essa necessidade de procurar um espaço, então junto com a comunidade, em fevereiro do ano passado, a gente se reuniu, fez uma reunião, participou gente do posto de saúde, da creche, da Concap, moradores ali do Quilombo, e a gente discutiu, onde que seria legal fazer a compostagem, né? Então, o primeiro foco foi pensar onde que a gente faria a compostagem. E daí a gente começou a ver os lugares que tinham potencialidades para desenvolver. E a gente encontrou esse espaço, que é onde a gente está ali, faz margem com a Rua da Represa e a Servidão Manuel Félix. É uma área de 1.200 metros quadrados e são 3 lotes, né? E a gente se propôs a estar trabalhando em 1/3 desse espaço para estar desenvolvendo as atividades. E hoje está sendo muito legal porque o pessoal tá vendo o espaço, sabe? Antes era um espaço que estava ali, a galera estava jogando lixo e não via, sabe? Não enxergava a área. E está despertando o interesse da galera de desenvolver projetos, por exemplo, a praça, a gente quer fazer uma praça futuramente, escrever um projeto, né? Então, são desejos que a comunidade sempre teve essa inclinação, essa necessidade. Por exemplo, não tem espaço hoje no set de sei lá, fazer um evento no Quilombo, não tem um espaço de
de cultura promovido pelo espaço público, sabe? Na realidade, existe até o espaço, não tem um investimento para o espaço. Não tem um investimento para o espaço, justamente. E então acho que é esse movimento que a comunidade está fazendo, que está sendo muito bonito, sabe? A galera está indo lá com pouquíssimo investimento, a gente está indo lá e, enfim, cada um levando sua ferramenta, trabalhando para a coisa acontecer, quando sabe? Quando tu conhece a coisa, tu toma gosto da coisa, a coisa vai evoluindo, né? Porque a gente vê que é uma coisa que dá resultado, que faz o bem, que traz o bem, que se tornou, o que era um problema, acabou se tornando uma solução para que as pessoas dali até possam, quem sabe, mais para frente, criar outras oportunidades na própria região. Né? Exato, e é muito interessante isso que tu está pontuando, né? Porque, primeiro, o pessoal não se conhecia, né? Muitas vezes a gente não conhece o nosso vizinho, né? Quem mora no nosso lado, na nossa frente. Então, o primeiro ponto, acho que a galera tá se conhecendo, tá tendo esse olho no olho. Pô, não sabia, tu é filho da fulana, não sabia quem que é você, sabe? Então, acho que essa integração da comunidade é muito importante, é muito poderosa. E a gente tá percebendo outros problemas. Então, a comunidade indo ali fazer a compostagem, a gente percebe que tem outras prioridades. Por exemplo, a questão da cachoeira, que tá poluída, né? A gente não tem um saneamento adequado ali para a região do Morro do Quilombo, né? A gente tem uma infraestrutura bem complicada, bem precária nesse sentido. Então, a galera está se despertando para outras problemáticas igualmente importantes, partindo da compostagem. Então, está sendo bem interessante isso. Vereador, acho que o primeiro projeto grande com relação à compostagem começou na área continental, né? Lá no bairro Monte Cristo, com a Revolução dos Baldinhos, que a gente conhece muito. Fora isso, agora a gente está conhecendo do Quilombo. O que mais a gente tem desse trabalho relacionado à compostagem aqui na nossa ilha? Então, a gente vê muitas iniciativas de compostagem de forma autônoma, né, e popular. Assim. Então, no primeiro ano do mandato, a gente escreveu uma subvenção social que foi sendo aplicada no ano seguinte e que ela deu origem a um apoio a 4 principais projetos. Assim, o apoio também à Revolução dos Baldinhos e outras 3 comunidades que se inspiravam na Revolução dos Baldinhos para implementar essas ações, que é o projeto Reciclação, que são aqui os jovens do Morro da Queimada e do Mocotó, é o projeto lá na casa dos estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, que são jovens sem condições financeiras de vir estudar na UFSC e que tem uma casa disponível para eles, então lá também fez a gestão de resíduos comunitária. E o Eco Quilombo. Então essas 3 iniciativas, mais a Revolução dos Baldinhos, compõem hoje a rede municipal de compostagem, que vem sendo apoiada, mesmo acabando a subvenção, a rede está instituída e eles continuam fazendo as atividades, né? A Manu depois pode contar um pouco mais sobre essas ações que vem acontecendo da rede, de mutirões, reuniões, planejamento comum, troca de experiências. Às vezes está com dificuldade técnica, a Revolução dos Baldinhos vai lá e faz uma oficina ou vice-versa, né? Então isso tem sido bem importante. Além dessas 4 iniciativas que eu falei, nós temos várias outras acontecendo. Até muitas vezes um grupo que acaba coletando nas residências e fazendo compostagem no local. Nós temos aí o Pacuca, a horta lá do Parque Cultural do Campeche, tocada pelo Ataíde, que também recebe o resíduo orgânico. Nós temos o Destino Certo, nós temos ainda a Família Casca, nós temos os PEVs hoje instituídos nas unidades da CONCAP. Então, tem uma série de iniciativas acontecendo e que às vezes elas não aparecem muito, né? E a gente, com o mandato aqui, nosso objetivo agora é trazer essa visibilidade. Por isso que a Manu está aqui, por isso que a gente vai trazer outras iniciativas para falar um pouco mais a partir dessas suas vivências nas comunidades. E aí, mais do que isso, a importância da política pública ela ser um impulsionador dessas atividades. Ela conseguir dar o suporte, ela conseguir dar o apoio necessário, a visibilidade necessária, até para as comunidades fazerem e terem a sua autonomia, né? Para que elas consigam tocar os seus projetos, mas consigam minimamente ter esse suporte. Esse é o objetivo nosso, porque eu sou engenheiro agrônomo e trabalhei muito tempo com agricultura urbana, desde 2004 aqui em Florianópolis, com a questão da compostagem comunitária, esse conceito, né? Nós temos a gestão de resíduos feita pelo poder público ou pela iniciativa privada e a gente está apontando que ela pode ser feita de forma comunitária, ela pode ter um diálogo, né? E isso é uma solução, porque não faz sentido nenhum a gente mandar resíduo lá para Biguaçu, gastar mais de 40 milhões de reais por ano só para enterrar lixo, sendo que a gente poderia estar trazendo geração de trabalho e renda, saúde pública, oportunidade para comunidades fazerem esse trabalho.
E aí essas iniciativas que eu estou falando, que estão na rede de compostagem, elas têm trabalhado arduamente, suado, com pouco recurso e às vezes com muito pouco apoio, mas fazendo iniciativas maravilhosas aqui em Florianópolis. Para você que está chegando agora, aqui na TV Câmara de Florianópolis, nós estamos recebendo o vereador Marquito e também a Emanuela Clemente Machado, ela que faz parte da coordenadoria geral do Eco Quilombo, lá no Morro do Quilombo. A gente está falando sobre a compostagem, estamos falando sobre a agricultura, né, urbana aqui em Florianópolis. Para você acompanhar a gente nesse primeiro bloco, a gente vai ter um segundo bloco também, mas para você que está antenado com a gente também poder saber qual é o assunto que a gente está discutindo no programa de hoje. Explica para as pessoas que são leigas o que é a compostagem, como é que ela surge, qual é a finalidade que ela tem para as pessoas que ainda não conhecem esse trabalho. A compostagem, Marquito, tu me corrige se eu estiver errado, mas assim, falando como é que eu entendo a compostagem, basicamente a gente tem os resíduos orgânicos, né, matéria orgânica, e a gente pode observar a compostagem na floresta, por exemplo, é o ciclo natural da natureza. Então, sei lá, se tu vê uma árvore, as frutas, as verduras caem, tudo vira matéria orgânica. Então, esse processo vai resultar no adubo, né, no humus, no adubo. Enfim, e daí a gente faz a compostagem hoje porque se olhar para nossa lixeira a gente tem um bocado de casca de fruta, de verdura, casca de ovo, pó de café, né? A senhora aí de casa deve ter bastante também. E o que a gente faz com isso? A gente não joga no lixo, a gente faz uma compostagem para virar um adubo, para a gente usar para plantar, para a gente usar também o biofertilizante, que é o líquido que sai também ali desse processo. E o legal também, Emanuela, é que isso aí ajuda as pessoas a começarem a ter a consciência de separar o seu lixo em casa, né? Que eu acho que é a partir de casa, né, Marquito, que a gente tem que ter essa visibilidade de que essa separação, na sequência, pode se transformar na matéria-prima dos projetos que estão... Acho que uma coisa acaba puxando a outra, né, em relação a isso. Eu não sei, porque eu tenho visto muito que você tem essa ideia até no seu gabinete ali, que você ensina muito as pessoas que vão visitar o seu gabinete de como fazer, orienta, né, de como as pessoas devem tratar o seu lixo, o que pode ser feito. E você citou agora esse problema do gasto que é para pegar o lixo de Florianópolis, colocar nos caminhões, levar lá para o aterro sanitário de Biguaçu, sabendo que se tiver uma conscientização nova, se tiver uma visão diferente do que pode ser tratado, há uma economia, há uma melhor para a saúde, há uma melhor para o meio ambiente. Então, tudo isso uma coisa acarreta a outra, né? A gente tem... Florianópolis hoje está com mais de 500 mil habitantes, né? Nós temos ainda uma população flutuante, que é uma população que vem trabalhar do continente e vive a sua vida na cidade, né? E nós temos ainda esses períodos de pico de verão. Então, a gente percebe... Hoje nós temos uma média de produção de 700 toneladas dia de resíduos orgânicos na cidade. Nós temos um custo de quase 140 reais por tonelada só para enterrar. E nós produzimos quase 1,2 kg de resíduos por habitante. É muito, e nós sabemos que a metade disso é orgânico. Então, a gente fala que o resíduo orgânico é o primeiro passo para a agricultura urbana, porque quem quer plantar um vaso, ter uma pequena horta em casa, uma horta vertical, fazer uma horta comunitária, fazer uma horta lá na escola, no centro de saúde, a primeira coisa que ela precisa é de adubo. Ela procura a Concap para conseguir o adubo. Mas ela pode fazer a sua própria compostagem e a partir dali, dos resíduos orgânicos da sua casa ou do seu entorno, da sua comunidade, ela inicia um processo de agricultura, né? A base de uma agricultura ecológica é ter uma terra adubada de forma orgânica, porque uma planta saudável é consequência de um solo saudável. E uma planta saudável ela tem muito menos necessidade de utilizar agrotóxicos e produtos químicos. E ela vai trazer um alimento saudável que vai também nos deixar saudáveis. Então, é um ciclo virtuoso que a gente chama, né? Emanuela, quantas pessoas hoje já estão participando desse projeto de vocês ali? Gente nova, gente de mais idade? Como é que funciona isso ali? Como é que vocês têm percebido essa movimentação ali na região? Legal. Então, oscila bastante, assim, porque vai chegando gente, a gente tem muitos voluntários também da universidade, que é uma parceira bem legal que a gente tem, mas oscila bastante, a gente tem umas 40 pessoas participando do projeto hoje em dia, e é muito legal, assim, a gente se articula num grupo de WhatsApp, né, então a galera que vai querendo participar vai entrando no grupo e a gente vai dialogando ali mesmo, né, e tem muito, nosso método de compostagem é o de caixas de água. Por quê?
A gente percebeu no Morro do Quilombo que tinha muito mosquito palha e tudo mais, então por segurança a gente recebeu essa instrução do Instituto de Zoonose, é isso, né? Instituto de Zoonose, para fazer nesse método fechado. Então a gente instrui para a galera que quer participar como se faz, então a gente dá essa autonomia para as pessoas irem lá, pegar o garfo de compostagem que fica localizado num depósito que a comunidade mesmo construiu. Ela vai lá, coloca o seu resíduo, e é diferente do que acontecia na Revolução dos Baldinhos, que tinha o trabalho de transporte. Então, acho que é um diferencial legal do projeto, assim, que não é melhor nem pior, é só a forma que a gente se organiza, né, de cada um ter a sua autonomia. Então, o que isso implica? Muita gente está participando, sabe? Então, está sendo bem bacana, o vizinho acaba falando, como é que um vai ensinando pro outro, sabe? Então, é um processo de aprendizado coletivo e bem bacana. Deixa eu até te interromper, eu queria entender Claro. assim, ó, por exemplo, eu chego lá, sou morador do Quilombo e tal, separei o meu lixo, eu chego lá e levei para tentar fazer o processo da compostagem. Quais são as etapas? Como é que faz? Aí, como é que a pessoa explica um pouquinho como é que é feito? A pessoa pega aquele material, ela passa... Qual é o próximo passo? Como é que... Legal. Ela vai chegar com um balde dela, Tá. né? Cheio de resíduo, de pó de Casca café, e tal. casca, tudo isso. Chegou lá, ele vai ver uma caixa de água e daí tem um depósito onde a gente coleta a água da chuva do vizinho. Isso é um parêntese. Vizinho faz é um barato, o vizinho fez um... É um gato do vizinho. É um gato do vizinho que Da água da chuva. pega, Gato, a gente pega... Gato bom, gato Gato bom. bom, É um porque gato chuva, bom. porque vem da Gato chuva, bom. é o gato bom. Vem da Gato chuva. Pro, aquele não é gato. aquele gato lá não. Tá. E daí a gente coleta a água da chuva e embaixo tem um depósito que a gente coloca o garfo e tal. Daí a galera vai lá, pega o garfo, abre a caixa, abriu o espaço, colocou o resíduo dentro e daí no lado tem um espaço para colocar cepilho, palha, enfim, a matéria seca para colocar ali dentro. Para virar, para não ficar só a comida concentrada, sabe? Aí a gente dá uma triturada, assim, meio que nem um liquidificador para ficar com uma cara boa ali E quanto tempo compostagem. demora para ficar chegar no final do processo, assim? Pergunto pro Marquito. Marquito, Marquito, quanto tempo? Tem um tempo específico ou depende de cada... Assim, eu acho que é legal a gente desmistificar essa questão. A compostagem, ela tem N métodos, são vários métodos. Tem compostagem em ambiente mais fechado, em ambiente aberto, em leiras estáticas, em reviramento, tem compostagem em caixas, tem minhocários, né? Então, cada método tem um segredo. O importante dos métodos, e até para quem está em casa acompanhando, é entender que o importante é não trazer vetores, moscas, ratos e baratas e não ter odor, né? Então, se você estiver praticando qualquer um desses métodos e não tiver esses dois itens, tá ótimo. Se tiver algum problema, tem que procurar alguém que vai trazer uma resposta. O importante nesses métodos é que a gente tem que ter uma relação carbono-nitrogênio, que o nitrogênio é a parte da comida, que é a parte que dá cheiro, que apodrece, e o carbono é isso que a Manuela está falando, que é as folhas, a palha, a serragem, as podas picadas, né? Então essa mistura adequada, e é importante não deixar empapuçar, não deixar ela blocar, não deixar ela apodrecer, mas ela deixar o processo. Muitas das compostagens elas acabam elevando a temperatura por causa das bactérias e fungos que ali decompõem a matéria orgânica num primeiro momento, e depois que a temperatura baixa elas são atacadas por macro-organismos, centopeias, lacraias, as minhocas, tatu-bola e assim por diante, que vão decompondo a matéria orgânica, né? E isso é muito importante porque a gente está em contato direto com a vida. A vida, nós só existimos aqui porque a gente está em relação direta com vários outros micro-organismos e macros, né? Essa dinâmica, essa busca pelo equilíbrio ambiental, ela é necessária. E o composto ele pode ficar pronto em alguns métodos em 3 meses, em outros em 6, em outros até em 1 ano, né? Tem métodos, inclusive, de compostagem que a gente faz compostagem, consegue fazer a compostagem ficar pronta em 28 dias. Já trabalhei em métodos assim, com necessidade de reviramento um pouco mais acelerado. É importante destacar isso. E é importante também a gente perder o medo de transformar matéria orgânica, restos de comida, de cascas, de frutas, de folhas, de grama, de podas, em adubo. É o processo mais natural que o nosso planeta já produziu. A gente não pode se distanciar desse processo, porque isso é a essência da nossa vida, né? E também deixar bem claro para as pessoas que estão tentando fazer esse processo de compostagem, que se errou a primeira vez, não desista, né? É isso Vai mesmo. tentando até acertar, porque não é uma coisa também tão fácil assim. É uma coisa que às vezes a pessoa se assusta, não consigo.
Mas procura, de repente tem pessoas que vão ajudar, né? Tem outras Exato. situações que podem acontecer. Inclusive, é legal mencionar também que a gente também apoia, tem alguns vizinhos que fazem vermicompostagem na sua própria casa, sabe? Ah, não quero levar meu resíduo lá no Ecoquilombo, posso fazer na minha casa? A gente vai lá e dá o apoio necessário. Para fazer. Para você que está acompanhando a gente aqui na TV Câmara de Florianópolis, nos canais 61.4, na TV Digital Aberta, o canal 16 da NET. Esse é o programa Sala de Visitas. Nesse primeiro bloco nós estamos falando aí sobre a compostagem comunitária. Vamos falar daqui a pouquinho também sobre a agricultura urbana aqui nas comunidades de Florianópolis. Recebendo o vereador Marquito do PSOL, um cara que conhece muito dessa área. E também agora a Emanuela Clemente Machado, ela que faz parte, é coordenadora geral do Ecoquilombo, que é um trabalho que está sendo realizado lá no Morro do Quilombo, aqui na capital. A gente vai num breve intervalo e na sequência a gente volta para falar mais desse assunto que é super importante e que você deve conhecer, porque quem sabe você pode levar para a sua comunidade ou até mesmo para dentro da sua casa. A gente já volta. Você se foi e não mais voltou, porque é tão difícil de entender. Recordações foi só o que restou da nossa história, meu amor. Mas sei que um dia eu vou te encontrar e de mãos dadas vamos ver as ondas do mar. Eternamente eu vou contigo ficar e não teremos medo se o vento soprar, e só assim eu serei feliz. Quais são os caminhos que um projeto de lei deve passar até se tornar uma lei municipal? Uma proposição, após ser protocolada e lida em plenário, tem a sua tramitação iniciada. Na sequência, ela ganha uma numeração e inicia seu trâmite dentro da Câmara. Toda proposta passa primeiramente pela assessoria jurídica da Casa e, após isso, pelas comissões permanentes. Ao todo, a Câmara de Vereadores possui 13 comissões, que avaliam cada proposta dentro da sua própria área. Após o projeto passar nas comissões, ele vai ao plenário para votação. Aprovado pelos vereadores, a matéria é encaminhada ao prefeito para sanção. Nas mãos do Poder Executivo, cabe ao prefeito sancionar ou não o projeto, num período de 15 dias. Caso o prefeito realize um veto total ou parcial da matéria, a Câmara tem autonomia para decidir se aceita ou não a decisão do Executivo e tornar a proposta uma lei municipal. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro do que é debatido sobre a cidade.
bem, estamos de volta com o programa Sala de Visitas aqui na TV Câmara de Florianópolis, sempre com vocês ligados no canal 16 da NET e também no canal 61.4 da TV Digital Aberta. Recebendo o vereador Marquito do PSOL e também a Emanuela Clemente Machado, coordenadora geral do Ecoquilombo. O que nós estamos falando hoje? Estamos falando sobre dois assuntos super importantes. Falando sobre a compostagem comunitária e também sobre a agricultura urbana aqui no município de Florianópolis. No primeiro bloco você citou que lá tem um tipo de compostagem, né? Um tipo de, digamos, lá é feito no local, mas o Marquito também já citou que na Revolução dos Baldinhos acontecia que as pessoas levavam isso, né? Tinha o transporte disso. São vários tipos que podem acontecer, como pode fazer na sua casa, como é bom até para as pessoas poderem entender mais isso, né? Eu acho que tem que descomplicar isso, porque como é que foi? Primeiro o desejo, queremos fazer compostagem. O que a gente tem? Quais recursos que a gente tem? Tem gente para ir lá fazer o transporte pra gente? Não tem? O que a gente pode fazer? Tem que fazer a compostagem acontecer de alguma forma. Então foi meio que esse caminho que aconteceu, né, Marquito? É legal assim no site a gente entender, até para o pessoal, que a gente tem várias iniciativas acontecendo. Eu conheço pessoas que moram em condomínio que resolveram todo mundo juntar e fazer compostagem, ou que moram numa servidão. Na servidão que eu moro, a gente coleta de alguns moradores do entorno, por exemplo, e faz compostagem todo sábado de manhã. Então cada um vai encontrando. O que é legal caracterizar é que isso se caracteriza como um modelo de gestão comunitária, né? Nós temos o modelo da gestão pública, que é hoje a Concap coletando lixo misturado lá na rua, né? Com a lei da compostagem, em breve vai ser implementado modelos de coleta de resíduos orgânicos, né? A gente espera para cumprimento da meta da lei. Agora, o que a gente está falando é que existe um meio do caminho aí, ou uma empresa coleta, ou o município coleta, ou não. Nós vamos nos organizar enquanto comunidade e vamos resolver esse problema do resíduo orgânico. Aí pode ser que a gente faça isso nós mesmos pegando um carrinho e coletando, ou um transporte coletando, ou cada um leva até um ponto, que é o caso do que acontece no Ecoquilombo. Foi feitas as leiras em forma de caixa d'água para ter um pouco mais de segurança e de controle, mas também para facilitar esse processo que cada um leva o seu resíduo e já enterra na compostagem, já coloca na própria compostagem. Tem lugares que a pessoa leva o resíduo e coloca dentro de uma bombona e alguém vai fazer a compostagem depois de um tempo, né? Que é um pouco do método que acontece na minha servidão lá. Mas cada um encontra esse método. O importante é que é a participação da comunidade construindo laços de confiança, construindo reciprocidade, construindo sentimento de comunidade através de uma atividade, que é a gestão de resíduos. Até porque quem separa o seu lixo, muitas vezes até não é necessário que ele participe de um programa de compostagem. Só o fato de ele já estar separando esse lixo e entregando para alguém que vai fazer, já é um grande passo que ele possa dar dentro desse processo que vocês têm, como tem lá no Quilombo, por exemplo. Eu separei o meu lixo, eu levo lá para o pessoal da compostagem, eu posso querer aprender, mas ao mesmo tempo eu posso só contribuir com o material orgânico, né? Com certeza. Que é o importante. Fora o projeto que vocês fazem lá, vocês acabaram ampliando outros tipos de ações a partir desse projeto que vocês têm lá, inclusive com eventos e com outros tipos de projetos sociais que são importantes para movimentar a própria comunidade, né? Exato. Então, como a gente é associado, o projeto faz parte da Associação do Bairro do Itacorubi, né? A gente tem essa parceria, né? E a gente acaba percebendo a necessidade de fazer essas iniciativas também, como tu estava falando, de eventos, né? Então, nós já fizemos alguns mutirões, assim, alguns momentos de estar levando algum alimento e comendo com a comunidade. E a gente fez agora o Natal Verde, que foi um festival bem bacana que aconteceu. A gente contou com a parceria de 10 empresas, empresários ali do Quilombo, assim, microempreendedores, pessoas que fazem pães, que trabalham com alimentação natural, orgânica, que eles fizeram doações ali pro evento. Foi muito massa, foi um evento que veio em torno de 100 pessoas durante de 80 a 100 pessoas, não lembro exatamente o estado, mas foi um evento muito legal. A gente teve a participação do Estúdio Quilombo, apresentação de capoeira, veio cantora lírica lá da UDESC, que
enfim, cantores ali, músicos. Coisas que nunca aconteceram na que comunidade. nunca aconteceram, assim, então foi bem emocionante, sabe? Foi um dia bem marcante para a comunidade. Vários moradores que não se conheciam tiveram esse momento. A gente teve oficina de banheiro seco, né? Que até o Marquito ministrou, foi bem legal. A gente teve oficina de compostagem. A Concap foi parceira desse evento, né? Então ela doou adubo. A gente teve parceria até com um projeto de compostagem que fica ali no Itacorubi também, num condomínio. Eles doaram mudas pra gente. Então foi um dia assim pra gente trabalhar a horta, trabalhar a compostagem, mas também trazer a cultura, sabe? Trazer o que nos faz ser seres humanos. Então foi um momento muito legal, assim. Vereador, eu queria conversar um pouco com o senhor com relação também a essa situação da agricultura urbana em Florianópolis. É uma bandeira do seu mandato. Eu vi que o senhor tem brigado muito com projetos de lei, principalmente com relação a isso. Briga muito também com relação aos agrotóxicos, né, que é uma situação muito complicada dentro da nossa alimentação. Como é que está essa briga aqui em Florianópolis? Sim. Como é que está esse trabalho? Eu acho que a sociedade ela consegue, vamos chamar assim, responder essas questões desse tipo de projeto, né? Até porque Florianópolis tem uma característica, ela teve um processo de colonização, de urbanização a partir de uma cidade que tinha muita agricultura. Nós já tivemos o melhor café do mundo aqui em Florianópolis, na década de 50, que era o café sombreado da ilha, né? Os agricultores tinham essa característica, agricultores e pescadores tinham uma relação muito íntima com a terra e a agricultura. E a gente percebe que a agricultura urbana hoje na cidade, como a cidade cresceu, ela permanece em resquícios, mas também muita gente nova trazendo outras perspectivas. Nós temos aí gente trabalhando com hidroponia, gente trabalhando com aquaponia, que é criar peixe junto com plantas, muitas hortas comunitárias e coletivas, postos de saúde, escolas, né? Então isso é uma característica da cidade. Eu venho trazendo assim, aprovamos algumas leis, aprovamos uma emenda, né, à lei orgânica, a gente aprovou uma emenda de dotação orçamentária, na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, criando o programa 116, que é a agroecologia e segurança alimentar, que durante a LOA as secretarias já colocaram recursos, tipo a Secretaria de Saúde, de Educação colocou R$280 mil para um programa de hortas escolares, a de saúde para o programa de fitoterapia, o programa, a Secretaria de Assistência Social para um programa nos CRAS. Então a gente fez todo o nosso trabalho parlamentar em prol dessa política da agricultura urbana. E é importante a gente destacar que a gente pode dar um grande passo, que é o nosso esforço aqui também na Câmara, que é garantir que aquele dinheiro que o grupo do Ecoquilombo economiza do município porque não manda o resíduo orgânico para enterrar em Biguaçu, poderia retornar para essas comunidades. Imagina, a Revolução dos Baldinhos nunca recebeu um centavo por todas essas toneladas retiradas do aterro. Isso é muito injusto, eu bato muito nisso porque a gente está aqui se esforçando muito para isso acontecer. E é muito simples, é apenas instituir um pagamento por serviço ambiental na gestão de resíduos. No mesmo recurso lá do Fundo Municipal de Saneamento que paga o aterro, cria instrumentos para que a Associação Revolução dos Baldinhos acesse esse recurso das 10, 15, 20 toneladas que eles desviam por mês de resíduo orgânico. Então isso daria um up, né? Daria um grande passo para essas comunidades, para essas iniciativas comunitárias. Então, quero falar assim para o público que acompanha, para o Noced, para a Emanuela, que a gente está aqui se esforçando para garantir que essas políticas públicas elas também agora tenham orçamento e recurso, para que elas sejam efetivadas e que a prioridade sejam essas comunidades, né? Especialmente essas que estão mais na periferia do processo do desenvolvimento da cidade. Né? Emanuela, dá para se pensar também de fazer uma agricultura urbana lá na região? Como é que está isso aí, esse pensamento? Quem sabe? Ou se dá. Nossa, a minha avó, o Marquito conheceu a minha avó, né? Ela é uma agricultora ali, urbana, né? Ela tem várias espécies, deve ter umas 10 espécies de banana que ela planta lá. Então tem muitos agricultores ali. Tu vai no Morro do Quilombo ali, tem casas, tipo, super humildes e a galera plantando uva. Então é incrível, assim, já tá acontecendo a agricultura urbana no Morro do Quilombo, assim. O que mais se vê é a horta
horta e a comunidade, assim, é incrível, assim, a forma que eles trabalham com a tipo, os recursos que eles recebem, tipo, a galera usa de uma forma incrível, assim. Então, é uma economia incrível, assim, que... Tem o Dr. Renato, que faz um trabalho importante no centro de saúde, né? O médico do centro de saúde. Sim, um trabalho de compostagem, de vermicompostagem que ele faz ali no centro de saúde do Itacorubi é incrível. Ele planta também ervas medicinais ali no Itacorubi, então é muito legal. E reforçando, assim, ali o espaço da horta é um espaço muito legal de diálogo, assim, entre os idosos, entre os jovens ali da comunidade, então vale a pena. Sim, Nocete, a agricultura urbana no mundo, ela sempre foi uma resposta a momentos de crise, historicamente. Pós-guerra, o que salvou grande parte da população, especialmente dos países que foram dizimados, foi a prática da agricultura. Nós somos agricultores e agricultoras há 12 mil anos. Nos pertence essa prática. Infelizmente, a grande indústria do alimento nos distanciou do processo de alimentação e da produção de alimentos. Mas sempre que tem crise ambiental, econômica, social, a agricultura urbana é uma grande resposta. Cuba teve, após a queda do bloco socialista e do embargo econômico dos Estados Unidos, Cuba estava num nível de desnutrição gigantesco. E eles fizeram toda uma reformulação no modelo de agricultura baseado em agricultura sem insumos químicos, porque eles não tinham de onde trazer, e baseada na proximidade, porque eles não tinham como transportar, que a agricultura urbana de base agroecológica foi que salvou Cuba do ponto de vista alimentar. E tem, assim, países, nos Estados Unidos vem acontecendo movimentos em Detroit que tem ocupações diárias e a população negra, que eram ex-trabalhadores de fábricas que saíram de lá e que a cidade ficou meio uma cidade fantasma, também teve reocupações baseadas na agricultura urbana. Durante as Olimpíadas em Londres, no entorno de Londres, foi feito todo um planejamento para a agricultura urbana para abastecer o grande centro, né? Nós temos modelos hoje até na Ásia mostrando que a agricultura urbana tem sido a resposta para essas crises alimentares. Eu percebo muito que a questão do modelo agroalimentar, das cadeias longas, a gente se distanciar do alimento, vem nos trazendo uma série de crises, tanto do ponto de vista da qualidade do alimento, quanto da crise mesmo da nossa capacidade de sermos agricultores, né? Então é encantador trabalhar com crianças, com jovens, ter esses projetos nas comunidades, resgatar, trocar mudas, trocar sementes, falar daquilo com alegria, como a avó da Emanuela fala assim, poxa, tem 10 variedades de banana, ela quer falar, ela quer mostrar. Então a gente tem que colocar a agricultura como uma condição muito central no modelo de desenvolvimento, é isso que a gente vem lutando também, né? Emanuela Clemente Machado, coordenadora geral do Eco Quilombo, um projeto que é realizado lá no Morro do Quilombo, aqui em Florianópolis. Quero agradecer a tua participação aqui no programa Sala de Visitas. A gente podia ficar aqui a tarde toda falando sobre isso. Podia mesmo, verdade. Ainda que a gente tem pouco tempo e queria que tu deixasse uma mensagem também para que as pessoas pudessem conhecer, quem tiver interesse de conhecer lá essa comunidade do Morro do Quilombo e o trabalho de vocês, como é que deve proceder, como é que pode chegar lá? Legal. Entrando no Instagram, a gente tem a página que se chama Eco Quilombo. Você pode nos contactar através do Instagram e também pelo e-mail ecoquilombo@gmail.com. Obrigado. Vereador Marquito, obrigado mais uma vez por trazer esses temas tão importantes para a nossa cidade, para o país, para o mundo, porque a gente sabe que sempre falar de agricultura e falar também de compostagem é sempre uma coisa boa. Isso, a gente quer agradecer também, espero que esse período que a gente está passando aqui na Câmara seja um período que as políticas públicas, que o município, né, no seu papel de Estado, implemente essas ações com qualidade, que olhe para as comunidades que mais precisam, as periferias especialmente, vejam a agricultura urbana e a compostagem comunitária como instrumentos de desenvolvimento realmente assim, estruturais para a administração pública e mais do que isso, que a gente consiga transformar isso em geração de trabalho e renda. Eu acredito muito nessas visões mais sistêmicas, na relação da agricultura e na relação da juventude que vem mostrando que é possível ter outras formas de trabalho, renda, especialmente nessas comunidades, né? Então, agradecer esse espaço, a gente vai estar trazendo outras pessoas desses outros projetos para também conversar um pouco mais na sede. Obrigado, vereador Marquito, Emanuela também, a você que esteve em casa acompanhando a gente na audiência aí desse programa Sala de Visitas, sempre acompanhando a gente nos canais, né? No 61.4, na TV digital aberta e o canal 16 da NET, que é na TV por assinatura compartilhado com a TV Al. Além do programa Sala de Visitas, a TV Câmara de Florianópolis, ela produz vários conteúdos e você pode conhecer esses conteúdos através das nossas redes sociais e também pelo YouTube, onde lá a gente faz as nossas transmissões ao vivo.
Além disso, todas as informações, por exemplo, do vereador Marquito e dos demais parlamentares da Câmara Municipal de Florianópolis, você acessa o nosso site www.cmf.sc.gov.br. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência e ficamos então com a nossa programação e até o próximo programa.